18 de setembro de 2010, começamos esta edição do Jornal de Sábado com um novo cenário e com os seguintes destaques. Depois de muita polêmica, Naoto Kan vence Tirasawa e mantém cargo de primeiro-ministro do Japão e dá de cara com o problema conter a alta do iene, que quase chegou à casa dos 82 essa semana. Daniel Gimenez comenta. 11 de setembro de 2001, há 9 anos, acontecia o maior atentado terrorista que os Estados Unidos já sofreram. A semana foi de celebrações e homenagens em Nova York. E na série Saúde é o que importa, você vai saber um pouco mais do Trypanosoma cruzi, o protozoário causador da doença de Chagas. E mais os nomes dos ganhadores da promoção da foto autografada pela atriz Dani Suzuki. O Jornal de Sábado está começando agora. Boa noite. Depois de muita polêmica, Naoto Kan venceu as eleições partidárias, mantendo o cargo de primeiro-ministro, derrotando o ex-secretário-geral Tirasawa. O premier teve a maioria dos votos em todas as instâncias do partido. O anúncio da vitória de Kan foi feito em um hotel em Tóquio por líderes do partido, parlamentares e militantes, um pouco mais das 3h30 da tarde do dia 14. O primeiro-ministro venceu Tirasawa em todas as instâncias, somando 59%. Ao todo, o premier recebeu 721 votos, enquanto Ozawa apenas 491. Há 3 meses atrás, Naoto Kan substituiu Yukio Hatoyama, que acabou renunciando ao cargo. Desde então, disse que a prioridade do governo é a recuperação econômica e o saneamento das finanças do país. Mas é o que não está acontecendo. O iene chegou quase à casa dos 82 na terça-feira, sendo cotado a 83,21. No dia seguinte, o governo interveio no mercado. O Banco do Japão vendeu ienes em troca de dólares e disse que se a moeda continuar valorizada, uma nova intervenção acontecerá. Uma ação que custou 2 trilhões ao país. Ontem foi anunciado o novo gabinete do primeiro-ministro, com mudanças na maioria dos ministérios, entre eles os das Relações Exteriores, Indústria e Comércio, Transporte e Justiça, tendo a maioria dos ministros contrária à facção de Tirasawa. Pois é, o resultado já era esperado pela população, que não queria uma nova troca de primeiro-ministro. Vamos ouvir agora o comentário de Daniel Gimenez. É isso aí, Vitor. Naoto Kan venceu as eleições internas de seu partido, o Democrático, e, portanto, continuará à frente deste, que possui o maior número de cadeiras no parlamento japonês. Portanto, continuará à frente do país como seu primeiro-ministro. O cargo de primeiro-ministro no Japão foi criado no ano de 1885. E olha, não é uma das posições mais confortáveis do mundo, mesmo em épocas de estabilidade econômica. A situação costuma ser caótica, o premier é sempre muito pressionado, que é de fato quem comanda o país. Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, pois a família imperial só serve para dar o tradicional tchauzinho e manter uma tradição que custa muito aos cofres públicos. Kan continuará à frente de um país que mal saiu de uma crise econômica e já enfrenta a possibilidade de outra, em virtude da valorização do iene, o que pode forçar o ganancioso e inescrupuloso empresariado a buscar os braços disciplinados e acostumados a trabalhar em troca de comida apenas dos trabalhadores asiáticos. Vietnã, Tailândia, escolha seu destino, empresariado, e transfira sua empresa. Renove o ciclo de crises mundiais por conta da questão da superprodução e subconsumo, que gera desemprego e falta de mercado do consumidor e a sua própria falência. Kan é o 5º primeiro-ministro japonês em menos de 5 anos, pois logo após o longo reinado de Junichiro Koizumi, que ficou no cargo entre 2001 e 2006, no país, ocuparam o cargo sem de fato fazer história. Shinzo Abe por exatamente 365 dias, entre 2006 e 2007, sucedido por Yasuo Fukuda, que ficou curiosamente 363 dias no cargo, entre 2007 e 2008. Taro Aso ocupou a cadeira por 357 dias, entre 2008 e 2009. Após este, Yukio Hatoyama recolocou, depois de várias décadas de domínio liberal, o Partido Democrático no poder, e ficou bem pouco tempo no cargo. Governou apenas por 9 meses entre 2009 e 2010. Mal teve tempo de parir decentemente seu governo, e a instabilidade nipônica já o retirou do cargo em favor de Naoto Kan, do mesmo partido, que está no poder desde junho deste ano e quase deixa o cargo no início deste mês. Em volta com problemas sociais e econômicos, o Japão necessita urgentemente de estabilidade governativa. Caso contrário, a queda continuará, pois nos últimos anos tudo faz mal ao Japão. Inflação, deflação, queda do iene, subida do iene e por aí vai. Um abração. Obrigado, Daniel, pela sua participação.
E completaram 9 anos no último sábado, dia 11, os atentados terroristas em Nova York. A semana foi de muitas celebrações e homenagens em memória às vítimas. Os ataques foram considerados um dos mais chocantes da história e que marcou o mundo no começo do século XXI. Dia 11 de setembro de 2001, uma terça-feira. Para muitos iria ser mais um dia normal com a mesma rotina de sempre. O dia nasceu bonito em Nova York. Ninguém imaginava o que estava por vir. Eram exatamente 8 horas, 46 minutos e 40 segundos. Se chocava contra a torre norte do World Trade Center um Boeing 767 com 92 pessoas a bordo. Muitos no momento pensavam que acontecia um acidente aéreo, talvez o mais marcante na história. Mas não, era apenas uma ilusão. Exatamente 18 minutos depois, outro avião que também partiu de Boston se chocava contra a torre vizinha. Eram mais 65 vidas que ali acabavam. Aos poucos, o mundo começou a entender de que acontecia naquele dia o maior atentado terrorista de todos os tempos. Em menos de 2 horas, um dos 2 prédios mais altos do mundo na época se desfazia numa montanha de poeira. Mas os ataques não pararam por aí. Alguns minutos depois, outro Boeing se chocava contra o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. E o imaginável estava por vir. Foram encontrados destroços de mais um avião em um campo na Pensilvânia. Os passageiros reagiram aos sequestradores, que acabaram perdendo o controle da aeronave. O alvo provavelmente seria o Capitólio. Ao todo, 3.234 pessoas morreram. Depois do atentado veio a tristeza. A área econômica sofreu um imenso impacto, que resultou no mundo todo. A tarefa do FBI, a partir daquele momento, era descobrir quem eram os terroristas e o mandante dos ataques. E foram identificados. Ao todo, 19, a maioria de origem saudita. E o mandante? Osama Bin Laden, que confessou ter planejado tudo em alguns vídeos que surgiram alguns dias depois. 9 anos se passaram. Hoje, em 2010, muitos querem paz e tentar, de uma certa maneira, esquecer o 11 de setembro. Mas não é uma tarefa fácil. As lembranças falam mais forte. Você conhece esse nome, Trypanosoma cruzi? Ele é o responsável pela morte de milhares de pessoas todo ano. É o protozoário da doença de Chagas, que você vai saber um pouco mais agora na segunda reportagem da série Saúde é o que Importa. Trypanosoma cruzi. Esse é o nome do protozoário parasita que infecta milhares de pessoas. É transmitido por insetos conhecidos no Brasil como barbeiros. Eles são os primeiros infectados quando sugam o sangue de um organismo doente, geralmente de animais. Suas fezes e urinas são contaminadas pelo parasita. Quando pousam em um ser humano, acabam defecando e transmitindo a doença. Os sintomas podem ser agudos, de curta duração, e em outros doentes pode evoluir para uma fase crônica. A fase aguda geralmente é sintomática. No local da picada pode se desenvolver uma lesão volumosa, chamada de chagoma. Se a picada for perto do olho, se desenvolve uma conjuntivite com edema na pálpebra, conhecida como sinal de romanha. Outro sintoma característico da fase aguda é a febre. Já no caso crônico, a pessoa permanece sem sintomas durante 20 anos. No entanto, nesse período de bem-estar geral, o Trypanosoma cruzi se reproduz continuamente em baixos números, causando graves danos ao sistema nervoso e ao coração. No cérebro, geralmente se formam granulomas, que na maioria dos casos são fatais devido à insuficiência cardíaca, mesmo com um tratamento que aumenta a esperança e a qualidade de vida do infectado. Na fase aguda, o paciente pode ser tratado com medicamentos específicos e que em 80% dos casos dão resultado. Já a fase crônica não tem cura, já que os danos no coração e no sistema nervoso são irreversíveis. Segundo o especialista japonês
o único na área no país, a doença de Chagas está presente na comunidade brasileira, mas como no Japão a doença não existe, em muitos casos os médicos não conseguem identificá-la. A prevenção está centrada na eliminação do vetor, o barbeiro, que vive em casas a pau a pique, ninhos de pássaros, tocas de animais, cascas de troncos e em pedras. Tomando alguns cuidados como esses, você pode levar uma vida muito saudável, longe desse mal que infecta e que mata muitas pessoas em diversos lugares. Bem, agora vamos aos nomes dos ganhadores da promoção das fotos autografadas pela atriz Dani Suzuki. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos pela participação e pela grande audiência. Vamos lá. Os ganhadores são Angia Naomi, Rogério Porucelli, Tatiane Toma de Souza Porucelli, Alexandre Lobo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua audiência, Alexandre. Sayuri da Costa, Edna Chieko Nishiyama, Andrés Arisa Kuria Sakumura, Sérgio Hideomito, Aline Aeta Aquino e Igor Masami Sakaida. Bem, esses foram os ganhadores que me enviaram o e-mail. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação e dar os parabéns. Essa semana as fotos estarão chegando até as suas casas. E essa edição do Jornal de Sábado vai ficando por aqui. Se você quer mandar críticas, elogios ou sugestões de reportagens, mande um e-mail para toyota.tv@hotmail.com e entre também em nosso site www.portaltvtoyota.blogspot.com. Lembrando que na semana que vem nós não exibiremos o Jornal de Sábado. A nossa próxima edição será no dia 2 de outubro. A todos uma ótima semana.